Boa noite a todos. Mais uma videoaula sobre noções de atuária. Meu nome é Mara Kich. Nessa aula hoje, a gente vai ver um pouquinho do que é o atuário, qual é o ramo de atividades que ele atua, quais são as características que essa profissão de atuarial trabalha. Nesse primeiro contexto, o atuário é o profissional preparado para mensurar e administrar o risco. A pessoa que trabalha com atuário é a pessoa que trabalha para seguradoras, entre outros. É uma pessoa que tem que ter uma habilidade muito grande com números. Ele recebe informações estatísticas de diversos órgãos, ele faz análise de resultado, ele mensura, ele gera conclusões e relatórios. Quando se fala nisso, existe um decreto-lei que define que entende-se por atuário o técnico especializado em matemática superior que atua, de modo geral, no mercado econômico-financeiro, provendo pesquisas e estabelece planos e políticas de investimento e amortizações em seguro privado e social, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reserva matemática. O atuário, ele é um profissional especializado que ele analisa o perfil econômico, financeiro do mercado. Ele promove pesquisas e estabelece planos e políticas de investimento e amortização. Ele faz uma análise de como que o mercado está. No vídeo anterior eu coloquei que uma seguradora ela trabalha com um risco. O atuário é o profissional que analisa esse risco. Ele vê a probabilidade de tal evento venha a se repetir novamente. Ele avalia o risco e ele fixa o prêmio e analisa também a indenizações. Ele faz toda uma análise do setor de seguros. Também se diz que o atuário é um especialista de risco, ele está ligado de forma intrínseca a entidades seguradas e à previdência. É um profissional que avalia o risco, determina o preço de seguro, elabora planos de previdência e capitalização, calcula provisões técnicas das seguradoras e das entidades previdenciárias, de previdência privada e de capitalização, entre outros. Ele é um profissional extremamente focado no que? No risco de qualquer seguro, tanto na parte de previdência, capitalização, provisões. Ele auxilia as seguradoras a chegarem a algum resultado. Nesse contexto, a profissão de atuário ele não era regularizada. Quando começou, ele não tinha uma regularização no mercado, não tinha taxas de juros estabelecidos. Na época, nós tínhamos uma alta taxa de juros que complicava a análise do mercado. Quando tinha rendimentos financeiros, também era uma situação muito complexa. A utilização de determinados cálculos e risco não era relevante na época quando começou a se analisar a profissão de atuário. Hoje não. Hoje a profissão do atuário é extremamente regulamentada. Ele controla as taxas de juro, ele controla maior controle sobre os rendimentos financeiros, ele calcula dados estatísticos de probabilidade, ele faz projeções complexas e ele analisa de forma permanente a gestão do risco. Quando se pensa hoje também que o reconhecimento na importância do atuário nas organizações, hoje as empresas reconhecem a profissão do atuário, entendem a importância dele, existe uma demanda gigantesca de profissionais desta área, ele trabalha como consultor versus tomador de decisão. Ele tem uma boa empregabilidade pelas questões que ele analisa. Existe um crescimento nas profissões, nas organizações, as empresas estão contratando muito, boa remuneração e trabalham em diversas áreas. Quando a gente vai para diversas áreas, que são os campos de atuação, fundo de pensão,
O atuário analisa os riscos do fundo de pensão, quais são as chances desse fundo de pensão, a remuneração deles. Trabalha para instituições financeiras, quando elas oferecem prêmio de seguro, quais são os riscos, quais não são. Companhia de seguro, a empresa de capitalização, órgão de previdência municipal, estadual e federal. Ele presta consultoria para diversos municípios, analisando o fundo de previdências do município. Faz também uma análise do fundo de pensão do estado e do estadual e federal. Ele trabalha tanto para empresas de capital aberto, sem fins e com fins lucrativos. Ele trabalha muito na parte de assessoria e consultoria para as empresas. Ele também trabalha para órgãos fiscalizadores, porque toda a parte de seguro, capitalização, previdência privada, quem controla toda essa estrutura é a SUSEP. E ele presta consultoria e trabalha para esses órgãos. Faz uma auditoria atuarial, ele analisa prêmios de seguro já previamente estabelecidos. Ele trabalha para operadores de saúde para ver quais são os riscos que aquela operadora de saúde tem por fornecer aquele plano de saúde. Trabalha para universidades e trabalha principalmente na gestão de risco. Todos os demais campos de atuação que eu coloquei anteriormente, todos eles são focados num único ponto: risco do processo. Quais são os riscos para a operadora de seguro? Quais são os riscos para a operadora de saúde? Quais são os riscos para fundos de pensão, capitalização, previdência? Quando ele trabalha para seguradoras, eu citei algumas, tal como Sul América, HDI, Porto Seguro, Liberty, entre outras. Ele trabalha para operadoras de saúde, Sul América, Unimed. Vamos pegar um exemplo que está na mídia, que foi tema há 2 anos atrás, a falência da Unimed São Paulo. Quais são os riscos disso acontecer? Pelo número. Como uma pergunta que eu faço para vocês agora, fazendo uma reflexão no momento atual: quais são os riscos que nós temos hoje com as operadoras de saúde na situação Brasil hoje? Como é que todos os operadores de saúde vão lidar com todas essas situações que estão sendo colocadas neste momento? Fundo de pensão. Analisa os riscos de cada um dos fundos de pensão que existem hoje. Existe também um caso muito divulgado pela mídia, a situação dos fundos de pensão com os escândalos que teve algum tempo atrás. Trabalha para os bancos privados, inclusive para os públicos. Como ele vai avaliar esse mercado? Cada uma dessas empresas, quais são os tipos de capitalização que eles fornecem, quais os tipos de seguro, previdência privada. Toda vez ele faz o quê? Análise do risco daquele processo. Quando eu faço uma análise uma leitura, em 1966 surgiu a SUSEP. Ela passa a administrar os prêmios de seguro em 1992. E o risco, o crédito risco, começou a ser divulgado em 2011. Isso aqui é uma pequena visão de mercado, mas tem fora que eu coloquei para vocês aqui, a história do atuário é muito antiga. Hoje, quem trabalha nessa área precisa ter um raciocínio numérico e lógico muito aguçado, ter habilidade com planilhas eletrônicas, ser atualizado constantemente, ter facilidade de comunicação, interpretar os números, ler os números, entender o que está sendo colocado, desenvolver uma visão técnica e estratégica, ter bons conhecimentos na área financeira, porque ele analisa os riscos de cada processo, ele calcula esses riscos todos. Por hoje, nós encerramos a apresentação breve quais são a área de atuação do atuário, quais são as características, o que o atuário trabalha. E até um abraço a todos. Até a próxima.